O que nos afasta desse amor perfeito? Uma das coisas que nos afasta é o erro. O erro, a falha, ela tem o poder de nos afastar. E para isso, para exemplificar isso, eu vou trazer alguns personagens para vocês. O primeiro deles é Moisés. Moisés era um homem calmo, um homem que foi criado com príncipes e em um momento da sua vida ele acabou matando um escravo. E nesse momento que ele matou, ele acabou se afastando do lugar que ele estava, que era um local de príncipes. Mas com o passar do tempo, Deus o encontrou, o amor o encontrou. E mesmo com o erro dele, ele houve o arrependimento. E nesse arrependimento, o Senhor fez com que ele fosse usado para libertar o povo hebreu, que estava há quase 400 anos sendo escravo no Egito. E não só isso, ele levou e conduziu esse povo para a Terra Prometida. Então, a primeira atitude que ele tomou foi fugir. Porque sim, quando erramos, nós buscamos uma fuga, um lugar para nos esconder daquilo que a gente falhou. Mas para você entender que mesmo ele fugindo, Deus não desistiu dele. E ele cumpriu a sua missão, porque ele não era o erro. Um outro personagem é Davi. Davi, ele era considerado o homem segundo o coração de Deus. Só que Davi, ele cometeu assassinato, ele adulterou e ele mentiu. Davi, ele tentou esconder o seu erro, mas nada fica escondido. Porém, mais uma vez, ele se arrependeu e conheceu a misericórdia de Deus. E Deus, embora o erro dele foi tão grave aos nossos olhos, a misericórdia de Deus ainda o alcançou. E ele foi, e hoje ele é referência para tantas outras pessoas. Esses dois personagens, eles foram na época da lei, antes de Jesus. Agora eu vou contar para vocês de mais dois personagens que foi no tempo de Jesus. Pedro. Pedro, ele andou com Jesus. Ele era um dos discípulos mais chegados de Deus. Ele viu os grandes feitos que Jesus fez, mas ele duvidou de Jesus quando Jesus quando Jesus andou no mar. Ele arrancou a orelha de um soldado e ainda ele negou Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus perguntou várias vezes para ele: Pedro, você me ama? E ele disse: sim, eu te amo. E ele perguntou: Pedro, você me ama? E ele disse que sim. Jesus não duvidou de Pedro, porém Pedro lembrou quando ele negou Jesus. No momento crucial ele teve medo, mas mesmo assim Jesus disse para Pedro: Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. No momento que Pedro negou Jesus, houve também o arrependimento. Houve a realidade de tudo. Porém, ele, após a morte de Jesus, ele foi um grande pregador. E ele fez grandes coisas no nome de Jesus. Então, mais uma vez, Jesus, o amor, Deus, o amor, teve misericórdia de mais uma pessoa que errou aos nossos olhos. E o último personagem é Paulo, o famoso Paulo. Paulo, que tem tantas palavras, tantos versos, tantas atitudes descritas em vários livros da Bíblia, no Novo Testamento. Antes, ele se chamava Saulo e ele era um perseguidor daqueles que levavam a palavra, que levavam a mensagem de Cristo. Ele não se conformava com o evangelho. Ele era um judeu que conhecia a palavra, mas ele não queria levar a mensagem de Cristo. Mas Deus o encontrou. E através desse encontro real, a vida de Paulo transformou. E ele foi um mensageiro de Deus. E hoje, tão conhecido
um exemplo para tantas vidas. Analisando esses 4 personagens, cada um com a sua característica, você pode até se familiarizar com um deles. Ou não, você fala assim, não, eu não cometi suicídio, eu não menti, eu não neguei Jesus. Você pode até olhar e falar assim, eu nunca persegui ninguém. E aí você às vezes não pode se identificar com esses personagens. Então eu vou compartilhar a minha história também. Que eu entendi que o erro, pode ser que a gente ache que o erro tem que ser algo grande, um adultério, algo maior. Mas às vezes o erro é no dia a dia. Recentemente, eu adotei um cachorrinho. No momento eu estava com a intenção de acolher. Mas quando eu me deparei com o trabalho, quando eu me deparei com a responsabilidade, eu identifiquei que não me faria, eu não ia conseguir dar conta, eu não conseguiria ficar cuidando desse cachorrinho da forma que ele merecia. Mas antes disso, antes de eu aceitar o cachorrinho, Deus falou no meu coração que não era para eu pegar, mas eu disse, se meu marido deixar, se todo mundo concordar, eu vou pegar. Como assim? Cuidar de um cachorrinho eu não consigo? Porém, quando eu me deparei com a responsabilidade, eu vi que eu não aguentaria. Nesse momento, me deu muita vergonha de falar com Deus. Nesse momento, eu acabei não querendo falar com Deus, não porque Ele tinha me avisado, mas eu fiquei com vergonha de pedir ajuda. Porque eu achava que como Ele já tinha me avisado e eu, na minha teimosia e na minha vontade e com as minhas emoções, tomei a decisão, eu achei que Ele não estaria comigo mais. Eu achei que Jesus não me ajudaria a sair dessa. Mas com o tempo eu fiquei com muita vergonha. Mas eu entendi que Ele está comigo em todos os cenários. Eu tentei fugir dele, mas Ele, todo momento, disse para mim, filha, eu estou contigo. Não foi porque você não me ouviu que eu não vou te ajudar. E aí eu tomei a decisão de achar um outro lar para o cachorrinho. E graças a Deus eu encontrei uma pessoa que hoje cuida dele muito melhor do que eu. Ele encontrou um verdadeiro lar. O que eu quero dizer para você que o erro pode ser grande como pode ser pequeno. Pode ser que seu erro seja... pode ser não. Em todo momento erramos. Mas eu quero dizer para você que existe um amor muito maior. Esse amor perfeito. Que pela sua graça e pela sua misericórdia nos alcança. Alcançou esses personagens tão famosos na Bíblia, mas também pode alcançar você, como também me alcançou. Se você entender o que significa misericórdia, nada mais é de nos livrar do julgamento. E eu não sei você, mas quando a gente erra, a gente já começa a pensar o que as pessoas vão falar da gente, o que as pessoas vão pensar de nós. E isso eu pensei quando eu tomei a decisão de devolver o cachorrinho. E automaticamente eu comecei a colocar esse amor perfeito que é Deus, comparando com as atitudes humanas. Porque é isso, quando você erra, você acha que Deus tem o mesmo olhar que o homem tem. Pelo contrário, Ele jamais fará como o homem faz. Porque sim, a graça dele é um favor imerecido, porque Ele me agraciou. O que Ele me agraciou? Porque eu acabei doando o cachorro para um lugar que me deu paz. Hoje eu consigo ver fotinhos dele e ver que ele está no melhor lugar. Porque eu não merecia, mas a graça de Deus fez com que, mesmo o meu erro, no final deu tudo certo. Então eu quero dizer para você que a partir do momento que você erra, vem o pensamento de acusação, o pensamento de abandono. Acusação é uma exposição do seu erro. Quem faz isso não é Deus. Quem faz isso não é o amor perfeito. Pode ser que sejam as pessoas, ou pode ser que seja o mal.
O abandono é porque bate a vergonha de pedir ajuda. E não só isso, existe o afastamento. Você se afasta porque você está com vergonha e aí você tem essa vergonha te faz te afastar daquele que vai te ajudar. Então as características de quem erra nada mais é que o afastamento. Você foge, você perde o foco, você sai do seu propósito. E muitas das vezes, dependendo do seu erro, porque o meu erro foi a adoção de um cachorro, mas como Davi, um adultério, um assassinato, como Moisés, também um assassinato. Pode ser que alguns erros seus sejam muito grandes, uma mentira, que para você pode ser que não haja perdão, que não haja reconciliação. Mas não desista aonde você está. Porque muitas pessoas também pegam o erro e falam, eu não tenho vez, não tem perdão, então eu vou continuar errando. A diferença desses personagens e a diferença minha foi que a gente teve o arrependimento. Para um perdão tem que ter um arrependimento, porque Jesus, o amor perfeito, ele quer sim que o nosso coração esteja disposto a não se humilhar. Às vezes sim, necessário se humilhar, mas realmente reconhecer, porque o reconhecimento do seu erro faz você realmente ter um entendimento que isso não vai acontecer mais na sua vida. E se acontecer, você vai tomar outras decisões. Você já vai aprender com isso, porque erro que você não aprende, ele se torna repetitivo. Mas quando você aprende, você não erra, mas você ensina. Então, eu quero dizer para você, aquela palavra que fala errar é humano. Sim, errar é humano. Mas depende aonde você procura a solução, com quem você procura a solução e quem realmente vai derramar a misericórdia e a graça na sua vida. Então eu quero dizer para você hoje que não importa qual erro que você cometeu, não importa em que situação você está hoje, mas tem um amor perfeito que vai, sim, ter a misericórdia e mudar a sua história. Então pare hoje, aonde você está, e vai para a fonte de quem realmente vai mudar a sua história. Esses personagens hoje e a minha história pode ser uma lição para você, mas todos eles começou mal, mas terminou muito bem, porque eles cumpriram o propósito. Deus pode pegar o seu erro hoje e ser a cura de muitas outras pessoas, a solução de muitos problemas. Então retorne ao ponto de partida. Em Eclesiastes 7:20 diz assim: não há uma única pessoa perfeita no mundo, nenhuma que seja pura e sem pecado. Então não existe ninguém perfeito, não existe ninguém que não fale, que não erre. Mas existe, em Efésios 2:4 diz assim: todavia, Deus, o amor, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Então se sinta amada e reconheça que o seu erro pode afastar você de Deus, mas você tem a decisão de se arrepender, reconhecer e procurar o verdadeiro amor.